Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que sim, que estejam bem e felizes. Estamos aqui para mais um bate-papo, mais um programa, sempre trazendo pessoas especiais que têm vida com Jesus, testemunhos, histórias. E dessa feita convidamos um amigo, o pastor João Erivaldo. Tudo bem, pastor? Como está? Tudo na santa paz. É uma alegria estar aqui com vocês, poder participar desse projeto, desse momento especial. E nada melhor, né, do que a gente poder falar do nosso Criador, do nosso Redentor e da experiência do dia a dia da vida. E o senhor tem bastante experiência aí, né? Para quem ainda não conhece, que eu acho difícil, né? Mas na questão de pessoas novas chegando em Sinop, pela TV Super Sinop, que tem assistido o nosso programa, o nosso bate-papo, e também pelo YouTube, apresente um pouquinho e fala quem é o pastor João Erivaldo. Eu sou João Erivaldo Costa, casado com a Zeni, pai da Ellen e da Elisa. Chegamos aqui em Sinop em 1993, né, para iniciar nossa vida pastoral, e estamos aqui desde desse momento especial, né? Já vai para 32 anos de Sinop. Bastante tempo. Pastor, o senhor ficou à frente da Igreja Presbiteriana do Brasil 23 anos. 23 anos ali na Igreja Presbiteriana Central. E pastorei a Igreja Filadélfia 4 anos também. 4 anos. Antes do Brasil, o senhor esteve na Isso, Filadélfia. na Filadélfia, né? E depois eu fiquei dando assistência ao nosso presbitério, né? Fiquei um ano indo para Lucas do Rio Verde, depois fui para Itaiangá, nos finais de semana, né? Ia para dar assistência nos campos. Fui a Nova Mutum, então fiquei dando apoio àquelas igrejas que estavam precisando do apoio pastoral. Pastoral. Talvez curiosidade, né? Mas como que o chamado pastoral nasceu na sua vida? O meu irmão, ele foi para o seminário, né? Em 88. Ele foi para o seminário e depois um grupo do seminário foi fazer um trabalho lá na cidade onde eu morava, no Maranhão. E aí lá Deus usou essas pessoas para ministrar no meu coração. E no ano de 89, aí eu fui para o seminário, né? E João Pessoa, na Paraíba, fiz um ano e meio, depois me transferi para Recife e concluí lá em Recife, né, o seminário. O seminário. Então teve ali a participação de pessoas que estavam já na igreja, militando, o senhor visualizou esse movimento cristão evangélico ali, e aí chamou a atenção e o senhor Foi decidiu. um negócio bem interessante. Uma missionária, no meio de um trabalho evangelístico, ela desceu do carro do som e foi lá onde eu estava e disse: olha, Deus falou no meu coração que você vai para o seminário. Aí eu falei para ela, eu digo, não, não mexo com isso não, meu irmão é que está lá no seminário. Tá confundindo. Está confundindo. Mas ela disse, não, é você mesmo. E aquilo ficou incomodando. E eu ia orar e vinha aquelas palavras dela na minha mente. Eu orava repreendendo aquilo. E aí na época, eu tinha convertido na Igreja Assembleia de Deus. Eita glória. E aí eu peguei aquela, como um bom discípulo, eu digo, Deus, ministra no meu coração. Fala. E eu peguei a palavra e abri. E quando eu abri a palavra, foi em Josué capítulo 1. Eu comecei a ler. Depois da morte de Moisés, meu servo, apareceu o Senhor Josué e disse: dispõe, porque tu farás esse povo herdar a bênção que sob juramento prometido a seus pais. Então somente seja forte, muito corajoso, para ter o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Não te aparte da tua boca o livro da lei, medita nele dia e noite. E aí no verso 9 diz assim: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não tema nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Esse não te mandei eu foi tão forte que eu parei e olhei para ver se tinha, porque eu ouvi a voz. E aquilo me incomodou demais. Eu digo, não, Deus quer que eu vá. E aí eu fui para o seminário, foi uma bênção, né? O desafio de aprender a palavra de Deus, e foi maravilhoso, né? Tô até aqui hoje, tudo que eu faço, o que eu procuro fazer, é para glorificar o meu Deus. O senhor nasceu num lar cristão? Não. Não. A minha família toda é de tradição católica, né?
E aí o meu irmão mais velho converteu, é o Antônio Wellington. Aí depois dele veio a minha mãe, aí depois veio o Edivaldo, aí foi chegando a turma, né? E quando um irmão mais velho do que eu, que a gente chama ele de Toninho, ele disse, rapaz, nós temos que entregar nossa vida a Jesus, senão a gente morre e vai para o inferno. Aí ficava naquele negócio, chegava um domingo, eu digo, vamos lá, e ele disse, não, vamos deixar para o outro domingo. Aí no outro domingo ele dizia, vamos, eu digo, não, deixa para o outro. E aí até que chegou um dia que Deus incomodou e eu tive que tomar uma posição diante de Deus. Aí você foi para um culto e teve uma mensagem Fui específica? para o culto, aí era um culto de passagem de ano, né, de 83 para 84. Aí o pastor Bené, que faleceu uns anos atrás, ele é pai do pastor Osiel, que é um dos presidentes da Assembleia de Deus lá no Maranhão. O pastor Bené terminou o culto e disse, meu irmão João, hoje que era o dia de você... Eu digo, olha, pastor, hoje eu vim disposto, mas o senhor não fez convite? E ele disse, não, é agora. Aí orou por mim na porta da igreja, já na passagem do ano, de 83 para 84. Foi a melhor virada do ano do senhor. Foi. Aí ele chamou um diácono lá, vamos orar aqui pelo irmão João aqui. Olha só. Já tinha terminado o culto e ele orou por mim na porta da igreja. Meu Deus. E aí, dali para frente, Deus começou a abençoar a minha vida mais ainda. O senhor era Ou seja, eu comecei a perceber as bênçãos de Deus. Porque olhando para trás, a gente vê que Deus já vem guardando, Com certeza. protegendo, livrando a vida da gente, né? O senhor já era casado? Já não? Não, eu casei aqui, eu vim para Sinop solteiro ainda. O senhor veio solteiro ainda? Eu conheci a minha esposa no seminário. Ela foi fazer o seminário em João Pessoa e aí lá eu conheci ela. Então ela foi estudar, o senhor foi estudar também? Foi, ela foi antes, né? Ela foi antes, ela formou antes de mim. Aí ela veio trabalhar com os índios aqui em Pontes de Lacerda. Olha só. Aí depois nós casamos e viemos para Sinop. Meu Deus. Tinha até um propósito da igreja que era para eu trabalhar com os índios. Eu digo, não, mas eu não mexo com essa área, não tenho vocação para isso. Tem que ter vocação, né? Tem que ter. Tem um irmão, um amigo nosso, o Fabão, até vou trazer ele aqui bater um papo, ele abraçou esse chamado. E ele vai para as aldeias e ele já aprendeu a falar ali os dialetos ali, indígenas, enfim, já pregando a palavra, já evangelizando. Tem um Tonho muito conhecido aqui em Sinop também, né? Também, que faz esse trabalho aí. Eu acho que cada um tem que fazer aquilo que foi chamado. Aquilo que Deus chamou, né? Chamou Que Deus para fazer. colocou no coração. Pastor, e essa caminhada que o senhor tem mais fora do evangelho, pastoreando, então foi em Sinop, então? Foi na Filadélfia e depois na presbiteriana? O meu ministério foi praticamente em Sinop, 100%. Eu cheguei aqui em 93, né? Aí fui ordenado, 93, e aí de lá para cá é só aqui em Sinop mesmo, né? E como foi esse convite para para pastorear uma igreja? De onde veio esse convite? E como foi para aceitar esse convite, desafio de vou aceitar? Eu conheci a minha esposa, e a minha esposa era missionária na Igreja Filadélfia. E ela assinou um termo de compromisso que ela ia fazer o seminário e tinha que voltar e trabalhar 2 anos na igreja. A igreja ia sustentá-la no seminário e ela tinha que voltar e trabalhar 2 anos. E aí para casar, eu digo, não, eu vou trabalhar com você esses 2 anos aí. E aí terminei ficando 4 anos, né, na Igreja Filadélfia. E aí depois na época, Sinop era muito pequena, às vezes a gente fechava a igreja para ir assistir cultuar na outra igreja. Então a gente tinha uma comunhão bem profunda das igrejas, né? Na época, a igreja renovada era o pastor Adolfo, né? A igreja Batista Independente era o pastor Armínio. Armindo Jessic? Não era o Armínio, era fugiu agora, pai do Mano lá. Esqueci o nome dele agora, né? Mas a gente tinha essa comunhão, pastor Custódio na Igreja Batista, né? Então a gente ficava trocando culto e fazendo visitas às igrejas ali para gerar essa comunhão. E pegamos essa comunhão. E aí, como eu tinha feito as matérias teológicas tudo no seminário
presbiteriano do norte, eu tinha uma afinidade muito grande com a igreja presbiteriana. E aí terminou que eles ficaram sem pastor e eu pregava também na igreja presbiteriana. E terminou que foi feito o convite, oramos, entregamos para Deus e terminou indo para a presbiteriana, aí, em 97. E aí ficou 23 anos lá. É. Quais são essas lembranças desse tempo que o senhor pastoreou? Eu sei que tem muitas histórias e muitas lembranças, mas quais foram os grandes desafios lá do início que o senhor enfrentou e juntamente com os irmãos e deixar a igreja como está hoje, né? Uma igreja já relevante na cidade. Os desafios eram grandes, né? Nós, quando assumimos a igreja presbiteriana, nós tínhamos 52 membros, né? E tinha a média de 55, 60 congregados, né? O templo da igreja era 10 por 10. E aí começamos o trabalho, tinha dificuldade financeira, né, também na época. A igreja não conseguia se manter direito. E aí Deus foi abençoando, foi trazendo os membros. Aí conseguimos abrir uma ponte de pregação lá em Feliz Natal, depois construímos a igreja. Aí abrimos ali no Cambarás, Rua dos Cambarás. A gente comprou um terreno e quando fomos construir, descobrimos que na frente a Igreja Renovada tinha comprado um. Que é ali do Aldrey. Ali do pastor Aldrey. Aí nós negociamos com a colonizadora lá na Rua dos Cambarás, para ficar em outra rua, né? Pra não ficar de frente. E aí começamos o trabalho. E hoje, lá na Rua dos Cambarás também o trabalho está uma bênção de Deus, né? Já tem 2 cultos que é realizado aos domingos. Então ali o trabalho muito abençoado também, né? Construímos uma chácara, né, que é conhecida, a chácara nossa. Uma grande chácara Também, realmente lá. Então, foi um trabalho realizado para a glória de Deus, né? Dentro das possibilidades humanas, aquilo que a gente podia dar, a gente ofereceu, né? Então, Deus foi usando a nossa instrumentalidade para abençoar a cidade de Sinop no tempo dele, né? Tudo para a glória dele. Amém. Pastor, sobre a OMS, o senhor já teve participação na OMS, qual que é a importância? Explica um pouquinho para quem está assistindo também o que é a OMS e qual que é a importância dessa ordem dos ministros. A OMS é a Ordem dos Ministros Evangélicos de Sinop, né? E quando eu cheguei aqui, estava no início, né? Eu já fui bem acolhido pelos pastores, pela OMS, e graças a Deus eu tenho mantido essa comunhão desde que cheguei aqui com os pastores. A gente não preocupa em estar olhando para questão teológica de um e de outro, mas para olhar o relacionamento, a comunhão, né? Hoje eu já fiz parte da diretoria como presidente, muitos anos, né? Fui muitos anos presidente. Hoje eu estou como vice-presidente da OMS, né? E é uma bênção de Deus, né? Nós temos o pastor Elvis, que é o presidente, e a gente tem comunhão, não só os pastores, mas família. Desde a época que cheguei aqui, a gente ia muito lá naquela chácara que é o Centro Médico de Sinop. Então a gente reunia direto. Tinha o pastor Etelvino da Sara Nossa Terra. Grande médico. Ele médico, e aí ele conseguiu a chácara, a gente jogava bola, comia um churrasquinho. Então, naquela época, a OMS reunia semanalmente. Então, toda semana reunia os pastores, as famílias, e a gente almoçava junto, jogava bola, brincava. Então, tinha essa comunhão. Depois foi crescendo, aí foi tendo dificuldade. Hoje a gente se reúne uma vez por mês. E aí tem a palavra sempre de um pastor, oração. E a comunhão também continua, né? A gente ora pelas igrejas, pelos pastores, pelas autoridades, pela cidade de Sinop, para Deus continuar abençoando. Porque a Bíblia diz que nós temos que orar pela paz da cidade, porque na sua paz nós teremos paz. Amém. E a importância, eu creio, né? Tanto as notícias ruins com pastores, no sentido de crises de ansiedade, depressão e outras questões, né? Então, ter esse apoio dos pastores, das igrejas, um pastor orando pelo outro, é de suma importância, né, pastor? Não tenha dúvida, viu, Fernando? Nós precisamos entender que nós somos limitados.
O nosso Deus é que é ilimitado. O nosso Deus é que é todo-poderoso, ele pode tudo. Mas nós não, nós dependemos de Deus. E a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê homens semelhantes a nós. Homem cheio de dificuldades, cheio de fraquezas, de falha. A Bíblia diz que Elias mandou chover, Tiago fala isso, choveu. Elias mandou parar de chover, parou de chover. Elias orava, o menino ressuscitava. Mas Elias era um homem sujeito às mesmas paixões e tentações que a nossa. Está escrito no livro de Tiago. Então nós precisamos entender que o nosso Deus é que cuida de nós. É por isso que ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Está falando para nós pastores também. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso, alívio para as suas vidas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, em tudo, seja conhecido diante de Deus as vossas orações pela petição e súplica com ações de graça. Então, nós precisamos aprender a depender de Deus, a descansar de Deus. A gente sabe que a depressão ela tem origem espiritual, ela tem deficiência hormonal, ela é patológica de todos os lados. Então, nós precisamos fazer análise, consulta e ver como que está a nossa vida. Às vezes, nós, como pastores, a gente fica tudo jogando para Deus e esquece de fazer um check-up, de cuidar da nossa vida. E nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos aprender a cuidar do nosso físico, né? Já tem aquela questão da hereditariedade, né? Que até o meu cardiologista ele disse que a minha família ela tem brancal, ela não é cerne. Então, a madeira, quando ela é cerne, que não tem brancal, ela não tem problema. O cupim não entra, ela está ali firme. E a minha família não, nós temos problema com colesterol. Colesterol bom nosso, da família, praticamente é 25. O ideal é acima de 40. E aí não consegue limpar o sangue. Então nós temos que olhar quais as deficiências no nosso corpo e cuidar delas, né, para seguir firme servindo a Deus. Amém. Eu sempre comento, pastor, que as pessoas, às vezes, né, os pastores acabam cuidando de todo mundo e esquecem de cuidar de si, né? Então eu pergunto sempre assim, pastores amigos, o que você tem feito por você, né? Joga uma bola, faz uma caminhada, vai pedalar, vai pescar, né? Pastor Tilica sempre gosta de pescar, né? É um pescador aí. Então as pessoas, não só pastores, obviamente, mas todas as pessoas, têm que ter esse momento de lazer, de descanso e automaticamente cuidar da saúde, né? Nós precisamos, é indispensável, nós cuidarmos da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, da nossa saúde espiritual, da nossa saúde familiar, da nossa saúde financeira. Nós temos que cuidar de todas as áreas da nossa vida, porque a gente está ali como modelo. É o que Paulo disse para Timóteo: torna-te padrão, modelo, referencial dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E aí, lá em Atos capítulo 20, quando o apóstolo Paulo reúne ali com os presbíteros lá em Éfeso, ele diz: cuidai de ti mesmo e do rebanho a qual o Espírito Santo te constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus. Então nós temos que saber cuidar da nossa vida, né? Cuidar da nossa esposa, cuidar da família, né? E cuidar da vida financeira. Hoje a gente tem os meios de comunicações, hoje é muito amplo. E a proposta de compra, de gastar, é muito grande. Aí é aquilo que Haroldo Cruz dele fala no livro dele, que às vezes nós somos tentados a comprar o que não precisamos com o dinheiro que não temos para se apresentar para pessoas que nós não conhecemos. Verdade. E aí entra em dívida. Aí depois a gente tenta culpar Deus. Deus, por que isso aconteceu? Não, eu preciso vigiar.
A Bíblia diz: vigiai e orai para que você não entre em tentação. Inclusive na tentação de querer aquilo que não precisa, Gastar além da né? conta, Além né? da conta. E aí Então, entra aquela questão, né, pastor? Problemas do casamento hoje em dia, não hoje em dia, mas né, desde que a gente conversa sobre isso, um dos grandes fatores aí de problemas no relacionamento é problema financeiro. problema financeiro. A pessoa acaba gastando mais do que não deve, e aí não tem o dinheiro correto em casa, a mulher já briga, o marido já discute, né? O problema financeiro é um dos problemas graves, né? O senhor que esteve à frente da igreja há muito tempo, talvez recebeu muitos casais no gabinete, conversando, enfim. A parte financeira é um dos principais problemas aí de divórcios, de brigas e confusões nos casamentos, não? Até tem uma reflexão do pastor Hernando Dias Lopes, que ele diz que as pessoas namoram por dinheiro, casam por dinheiro, separam por dinheiro, né, e assim vai. Então a gente sabe que o amor ao dinheiro, a Bíblia diz que é a raiz de todos os males, mas a falta dele também é. Né? Então a pessoa tem que saber administrar. A Bíblia diz que nós somos mordomos de Cristo Jesus. E o bom mordomo, ele precisa aprender a cuidar de todas as áreas da sua vida, inclusive da área financeira, né? Então ele precisa saber administrar aquilo que Deus colocou nas mãos dele. Às vezes a gente, no nosso contexto evangélico, acha que o administrar é eu chegar na igreja e devolver os 10%. Mas quando a gente olha biblicamente, nós temos a responsabilidade em cima dos 100%. Eu vou devolver os 10%, mas eu vou orar a Deus, pedir sabedoria a Deus no administrar os 90% que ficou na minha mão. Eu tenho que continuar sabendo que esses 90% é bênção, providência de Deus, então eu tenho que gastar naquilo que é essencial para a minha vida e para a vida da minha família. Maravilha. Pastor, o dízimo ainda está valendo? O dízimo está valendo, o dízimo é bíblico. A Bíblia diz lá em Timóteo: toda a escritura é divinamente inspirada. Ali a palavra é teos pneutos, sopro de Deus. Então ela é de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus, né? Então ele não deixou de validar. As pessoas às vezes só usam o Velho Testamento para dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, né? Mas não usa para cumprir os propósitos de Deus. Então a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. 66 volumes que nós falamos. É um mistério, né? Foi escrito por cerca de 40 autores, período de aproximadamente 1.600 anos, pessoas, língua diferente, grego, hebraico e aramaico, Ásia, África e Europa, 3 continentes. Um nem chegou a conhecer o outro, mas quando juntou esses escritos, a coerência deles, um interpretando o outro, um dando continuidade ao outro. Até o princípio hermenêutico bíblico é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, hoje a gente tem essa biblioteca de 66 volumes que continua viva. A Escritura ela é viva, a Escritura aos Hebreus diz eficaz, ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes, ao ponto de dividir junta e espírito, né, medulas, e penetra no coração do homem, né? Então tá valendo ainda. Está valendo até hoje. As pessoas dizem assim, né? Vou achar alguma coisa que eu gosto dessa palavra, porque é boa, e tem coisas que eu não gosto, mas não tem como dividir isso, né? A Bíblia é 100%, é de capa a capa. Se você aceitar as coisas boas, você tem que aceitar também o castigo, a punição, o plantio, a colheita do plantio que você faz. Enfim, a Bíblia, ela não tem mudança, não tem variação, né? E eu costumo, Fernando, a Bíblia diz: fazei prova de mim. Eu quando estou discipulando, ensinando as pessoas, e elas perguntam sobre isso, eu digo: não, você faz uma prova com Deus. Você escreve, você recebeu o seu salário naquele mês. Aí você escreve, você não dá nada. E você escreve o que você vai fazer com 100%. No outro mês, você dá os 10% que a Bíblia manda. E escreve o que você vai fazer com os 90%. Aí você vai ver a diferença.
É só fazer essa prova. Você vai ver literalmente a diferença. Aquilo que a gente faz com 90% é bem maior do que faz com os 100%. 100%. Então é fazer prova, não tem para Amém. onde correr. Amém. Pastor, na sua experiência como pastor, qual que é a grande dificuldade de uma pessoa se manter firme na presença do Senhor, na palavra, cultuando ao Senhor, enfim? Quais são as grandes dificuldades que as pessoas, talvez, não vou dizer que são as desculpas, mas que talvez o senhor já ouviu, tenho dificuldade disso, aquilo é mais complicado, é a interpretação da Bíblia, é orar, é jejuar, é frequentar um culto? Qual que são as queixas das pessoas para não se manter firme na presença do Senhor? A gente servir a Deus é desafio. Ele não disse que a porta era larga, ele disse que a porta era estreita. Ele disse que o caminho é apertado, né? Então não tem dificuldade, não tem facilidade, tem dificuldade. Servir a Deus é desafio diário. Nós temos lutas, lutar não é coisa boa, né? E ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Contudo, não desfaleçamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Então ele mostra que tem desafio, mas a recompensa é grandiosa. Então é um desafio ler a Bíblia, né? Até uns dizem que é o melhor comprimido que tem para a pessoa dormir é BO, Bíblia e oração. Então você começa a ler a Bíblia e dá sono. Você começa a orar, alguma coisa acontece, é desafio. Quando você ora, você está tendo um relacionamento, conversando com o Senhor Criador do Universo, o Deus Todo-Poderoso. Então é desafios, né? Então não é fácil. Mas a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Ler a Bíblia para poder nós aprendermos a orar, aprender a servir a Deus. Então tudo é desafio na nossa vida. Quando nós tomamos a posição, queremos servir a Deus, nós temos que criar o hábito da leitura, que é o que fortalece a nossa vida. É o alimento. O alimento. Quando Jesus ele escreve ali o sermão, ele fala o sermão da montanha, ele diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Martin Lloyd Jones, que foi um puritano, ele diz que é uma das formas da gente medir a nossa espiritualidade. É a fome que nós temos pelas coisas de Deus. Se eu não estou gostando de ler a Bíblia, de orar, de frequentar a igreja, ele diz que eu preciso fazer uma análise da minha vida e pedir a misericórdia de Deus. Porque quando o meu físico não quer comer, não quer beber, é porque ele está doente. Então, quando eu não almoço, não tomo café, não quero me alimentar, é porque eu estou doente, eu preciso procurar o médico. E quando eu não quero me alimentar espiritualmente, é porque eu estou em decadência espiritual. Então, uma das coisas que tem que motivar e levar o homem e a mulher de Deus é ler a Bíblia, é orar, é frequentar a igreja. A Bíblia diz em Hebreus, não devemos deixar de congregar como é costume de muitos. Nós precisamos ter comunhão com as pessoas, a gente precisa estar junto, mas não pode se apartar. É o que ele fala para Josué, não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para ter o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, então fará prosperar o teu caminho e tu vai ser bem-sucedido. Então nós precisamos guardar, o salmista disse, eu guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então a Bíblia está cheia de versículos que mostram que nós precisamos ler a Bíblia. Orar sem cessar, Jesus disse, aprenda o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus deu exemplo de oração, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele
trazendo o exemplo aqui para a nossa vida, em tudo, um deles foi o da oração. Sempre que ele fazia algo, era através da oração. Porque a pessoa quer, né, trazendo para uma analogia, a pessoa quer talvez perder um peso, mas não quer ir na academia, né? Como que você vai crescer na vida espiritual se você não lê a palavra, se você não orar, né? É difícil. É verdade. E a pessoa acha que esse é o pastor que tem que ler, é o pastor que tem que fazer as coisas, e eu, chegando no domingo, tá bom demais para mim. E a Bíblia diz que a gente tem que servir a Deus com alegria todos os dias. Todos os dias. Né? Pastor, uma pessoa que recém-convertida, pessoa talvez foi num culto, foi num pequeno grupo, no trabalho, alguém apresentou Jesus para ela. Ela estava lá no trabalho, alguém falou de Jesus, ela aqueceu o coração, ela decidiu por Jesus e vai começar uma caminhada com Jesus. Quais são os primeiros passos de uma pessoa que começa essa caminhada, essa jornada com Jesus? Quais são os conselhos que o senhor, como pastor, experiente pastor, poderia deixar para a pessoa que talvez está assistindo e está começando a frequentar a questão de igreja, de leitura, ela não sabe nem por onde começar a ler um livro da Bíblia? Quais são esses primeiros passos da vida cristã que o senhor acha que seria importante para um que foi apresentado Jesus para essa pessoa recentemente, por exemplo? Uma das coisas, Fernando, muito interessante, é quando uma criança nasce, você não vai perguntar para ela, você quer uma chupeta, você quer leite? Então, automaticamente a mãe vai amamentar, vai dar chupetinha para ela parar de chorar. Quando uma pessoa nasce de novo, ela é um bebê espiritual. Então, ela precisa ser acompanhada. Então, dentro da igreja, tem que existir aquelas pessoas que nós chamamos de discipuladores, aquelas pessoas que vão estar ensinando essas crianças espirituais, que a Bíblia fala isso, Pedro fala que quando a pessoa converte, ele está precisando de leite. Então, que dê leite para ele, que ensina os princípios da palavra de Deus. A gente tem o curso, que normalmente as igrejas têm curso de preparação para batismo. Então, ali a pessoa começa falando da Bíblia, da pessoa de Cristo, quem é Deus, né, quem é o homem, né, o Espírito Santo. Então, aquelas normalmente giram em torno aí de 12, 13 lições, 3, 4 meses, e a pessoa é batizada e se torna membro da igreja. Mas ela continua sendo um bebê espiritual, precisando desse acompanhamento. Né? A gente vê isso, né? Eliseu precisou de Elias, né? Ali Timóteo precisou de Paulo, e assim foi. A gente precisa aprender a caminhar com os novos na fé. Que Pedro diz que nós devemos estar preparados para responder com alegria e mansidão a razão da esperança que há em nós. E aí nós precisamos transferir isso para as pessoas. O apóstolo Paulo, ele tinha um testemunho tão bonito que ele falou para a igreja de Corinto: sede meus imitadores como eu sou do Senhor. Paulo diz para Timóteo: torna-te padrão dos fiéis, modelo, referencial na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, a gente ser referencial, a gente precisa cuidar com amor, com alegria dos novos convertidos. E preparar ele para que lá na frente ele prepare outros. Aí, às vezes, o que entra muito, a pessoa vem e entra na igreja, aí se torna membro, nem sabe por que é membro, e aí vai levando a vida de qualquer jeito. Nós precisamos discipular. O Senhor fala lá na grande comissão: vão por todo mundo e façam discípulos. O imperativo não está no ir, a ordem de Deus ali é no fazer. Façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. E aí eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Então nós precisamos ensinar para eles, né, os princípios da palavra de Deus. Quem é Deus? Né, você conhece o Deus que transformou a tua vida? A gente vê lá no livro de Jó. Jó é um homem íntegro,
reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Está lá, inicia assim. Sim. Mas lá no capítulo 42 ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então ele mesmo, Deus sabendo quem Jó era, Jó não sabia quem era Deus, né? Então nós precisamos estar instruindo essas pessoas, mostrando quem é o nosso Deus. Nosso Deus, ele é o Deus grandioso. A gente vê no Evangelho de João, ele diz, no princípio era o Verbo. Então mostra que o nosso Deus, ele é um Deus eterno. Quando fala ali no princípio, está falando não no princípio de Gênesis, mas no princípio eterno. Aí ele vai continuar, mas no princípio todas as coisas foram feitas por intermédio dele. No princípio de Gênesis, ele já existia. Então ele é um Deus eterno. E a eternidade é atributo exclusivo dele. A gente precisa ensinar isso para as pessoas. O salmista diz, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Se você pegar aí 10 bilhões de anos e tirar um dia, já deixou de ser 10 bilhões. Mas se você tirar 10 bilhões de anos da eternidade, continua a eternidade. E a eternidade é um atributo exclusivo do nosso Deus. Então, a gente precisa passar isso para as pessoas. Aí João continua, e todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Mostra que ele é criador de todas as coisas. Ele é o sustentador de todas as coisas. Tudo foi criado por ele. Paulo fala em Colossenses, tudo, seja principado, potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Paulo fala isso em Colossenses, né? Então, o nosso Deus é criador de todas as coisas, nós acreditamos nisso. É só olhar para cima, o salmista diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite faz revelação da outra noite, mesmo sem sons, sem palavras, Deus ele fala ao nosso coração. O salmista fala isso no Salmo 19. Amém. Ele é esse Deus criador de todas as coisas, ele é o Deus todo-poderoso. Eu estava meditando esses dias, o nosso sistema tem 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia tem cerca de mais de 2 bilhões de estrelas. Isso chega a 70 septilhões. É um número que nem passa na nossa mente. Não sei nem escrever isso. Aí eu achei interessante que os pesquisadores da Universidade do Havaí, eles calcularam no laboratório o tamanho médio de um grão de areia. E aí eles calcularam uma colher de chá, quantos grãos de areia vão numa colher de chá. E eles multiplicaram isso por todas as praias e desertos do mundo. E eles chegaram a uma conclusão que no universo tem cerca de 5 quintilhões de grãos de areia. Mas olhando para as estrelas no universo, não chega a ter 1%. Os grãos de areia não chegam a ser 1% da quantidade de estrelas que tem no universo. E tudo foi criado pelo nosso Deus. E aí, lá em Isaías 40, 26, diz que Deus conhece cada uma delas e chama pelo nome. Fala isso também no Salmo 147. Ele chama pelo nome. Então, isso é maravilhoso. A gente precisa ensinar para as pessoas que é esse Deus eterno, esse Deus criador de todas as coisas, ele se faz homem. Um mistério. Ele se fez homem. Lá em João 1,14 diz, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade,
e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele se fez homem, habitou entre nós para mudar a nossa história, para transformar a nossa vida, para nos levar a ser filhos dele de fato e de verdade. Restaurar o propósito de Deus lá em Gênesis, que foi perdido, a comunhão nossa com ele. Então, tudo isso é grandioso, é maravilhoso. E a gente olha a limitação nossa e o nosso Deus é ilimitado. Então, não tem coisa melhor do que servi-lo. Se o senhor fez a comparação ali, até do texto falando que o senhor conhece, chama pelo nome as estrelas, imagine só se ele não conhece o ser humano, então. Ele conhece cada um, conhece o fio de cabelo, conhece tudo. Porque as pessoas talvez hoje, talvez alguém assistindo nesse momento dizendo, o Senhor conhece as estrelas, conhece tudo, mas não me conhece, não sabe o que eu estou passando, não sabe da minha dificuldade, não me enxerga, não me vê. E é o contrário, o Senhor enxerga e vê, né? Se ele conhece mais de 70 septilhões de estrelas, nós temos 7 bilhões, um pouco mais, 7 bilhões e 200 milhões de pessoas no planeta Terra. Então, se ele conhece mais de 70 septilhões de estrelas, ele conhece cada um de nós. E o salmista, sabendo disso, ele falou, Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu sabes quando me assento e quando me levanto, de longe tu penetra o meu pensamento, a palavra nem me chegou à boca e o Senhor conhece. Então, ele sabe tudo da minha vida, da sua vida, da vida dos nossos ouvintes. Ele sabe o nosso endereço, o nosso nome, sobrenome, o que está passando no nosso coração. É por isso que ele diz, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, que eu quero aliviar você. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar alívio para a vida de vocês, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele continua convidando. Ele sabe tudo, ele sabia que aquela mulher estava tocando nele no meio da multidão. Até os discípulos disseram, Senhor, a quantidade de gente está aqui, o Senhor disse que alguém me tocou. Ele disse, não, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu o poder. Aí a mulher disse, Senhor, foi eu que te toquei. Ele sabia que aquele cego que estava esmolando ali na beira do caminho, queria, mas ele esperou ele falar. E Deus espera que eu e você abra o coração para ele. Deus, eu preciso que o Senhor faça isso na minha vida, na minha família, nessa área, que o Senhor abençoe a minha vida. Nós precisamos aprender a falar com Ele e contar para Ele as nossas necessidades, as nossas carências. Às vezes, por falta disso, a gente começa a murmurar. É o que o salmista ele fala lá no Salmo 40, no Salmo 41, 42, ele diz, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza. Amém. Então ele conversa com ele mesmo, aí a gente olhando, tem luta? Tem, ele falou que a gente ia ter luta. Tem problema no dia a dia? Tem, nós adoecemos, nós precisamos de médico, precisamos de remédio, a gente é normal. Tudo que acontece com todo ser humano acontece com a gente também, não tem nenhum problema. Mas ele pede para nós contarmos para ele o que nós queremos. E a Bíblia diz que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, ele supre cada uma das nossas necessidades, cada uma das nossas carências, em todas as áreas da vida ele cuida de nós, ele se importa com a nossa vida. O salmista disse, eu fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo necessitado nem a sua descendência mendigar o pão. Então ele cuida de cada um de nós e ele dá o melhor para nós. Às vezes falta essa comunicação, esse conversar com Deus, essa oração, essa leitura, para você realmente não só de ouvir, mas de ver o Senhor e presenciar as suas maravilhas. E é o bom ouvir o testemunho dos outros, né? É fantástico. Mas os nossos testemunhos, ouvir a nossa, né, contar a nossa experiência para outras pessoas é maravilhoso. Eu lembro uma vez que eu fiz um momento de pregação na igreja, eu liberei uma palavra e passou um tempo.
eu assistindo, peguei a internet, estava ali ouvindo o Facebook, vendo o Instagram, vendo algumas coisas, e eu entrei num culto da igreja da qual eu preguei. Mas eu não sabia o que aconteceria naquele culto, porque a live não tinha o nome de quem pregou nem nada. E eu ouvi o louvor, eu ouvi a palavra e comecei a chorar. E aí depois compartilhei com a minha esposa. O que tá chorando? Falei, rapaz, eu ouvi uma palavra ali, eu ouvi uma palavra que edificou a minha vida. Quem era o pregador? Era eu mesmo era o pregador. Eu estava me ouvindo uma palavra do Senhor. Então, às vezes, falta essa comunicação, né? A estar na presença do Senhor, oração, usar o nome dele, não no sentido de usar como, né, abuso, mas pedir em nome do Senhor Jesus, né? Declarar na sua casa, na sua família, e as coisas vão acontecendo, pastor. E isso, Fernando, voltando ao início da nossa conversa, a gente precisa ensinar isso para os novos na fé. A gente tem que mostrar para ele quem é o nosso Deus, cuidado que ele tem, porque quando nós ficamos murmurando, lamentando, que é o falar entre os dentes, nós estamos dizendo que o nosso Deus não é todo-poderoso, que o nosso Deus ele não se importa com a nossa vida. Daí a gente precisa ensinar que o nosso Deus ele cuida de nós diariamente, em todos os momentos. Alguém perguntou para mim, pastor, qual é o tempo que Deus tem para mim? Eu digo, é o tempo que você tem para ele. Interessante. Se você tem 10 minutos, ele tem 10. Se tem 1 hora, ele tem 1 hora. Se você tem 24 horas, ele tem 24 horas à sua disposição. Então, a gente precisa ensinar isso para que esses novos convertidos, eles cresçam, mas cresçam firmes na palavra de Deus. O Senhor diz, as minhas palavras são espírito e são vida. Então, nós precisamos ensinar ele nos princípios de Deus. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará do mesmo. Ensina o novo convertido nos princípios de Deus e pode vir o que vier, ele vai continuar firme no Senhor. Agora, se a gente só fizer de conta e não instruir, ensinar, a primeira dificuldade a pessoa vai cair fora. Né? Jesus disse que nós precisamos aprender e pôr na prática. Porque aquele que aprende e não põe na prática é como aquele que edificou a casa sobre areia. Mas quem aprende e pratica é como aquele que edificou a casa sobre a rocha. E diz que para as duas pessoas vem luta, vem tempestade, vem vendaval, mas aquele que edificou sobre a rocha está firme, que edificou sobre a areia desmoronou. Né? Então a gente precisa... Então são duas situações, penso eu agora aqui. A pessoa que está começando a caminhada com Jesus, procure ali o seu pastor, seu líder ali, uma pessoa da comunidade de fé e queira aprender mais do Senhor. E a outra questão é os líderes, né? Saber quem são esses novos convertidos e ajudar essas pessoas a caminhar na fé. Quando a igreja talvez é pequena, pastor, talvez é mais fácil, todo mundo se conhece. Quando a igreja começa a ficar um pouco maior, mais volumosa, aí dizia um pastor meu que dizia assim, é o efeito igreja rodoviária. Tá sempre cheia, mas ninguém é dali. Acaba fica perdendo rodando, fica girando. Perde um pouco o controle. E aí você não tem mais um discipulado eficaz, né? Mas nós precisamos criar esse discipulado eficaz. Não é pensando na denominação, que a denominação é aquele local que a gente escolhe para adorar a Deus. É igual você tem a sua família aqui nessa casa, mas se você sair daqui e for para outro bairro, a sua família está lá. Não é a casa que qualifica a sua vida. Então, nós escolhemos a denominação, aquela que a gente tem mais afinidade, a gente escolhe, mas nós precisamos ensinar os princípios de Deus para que essa pessoa se firme na palavra de Deus, né? Para que ela não venha se desviar, né? Não venha cair fora, mas está firme no propósito do Senhor. Até porque uma pessoa que crê no Senhor, aceita o Senhor Jesus, ela vai realmente, através dela, transmitir essa verdade para outras pessoas. E se essa verdade for muito enraizada nela, né, pastor? Ela tem o conhecimento, ela vai transmitir também muito conhecimento, muita verdade, muita paixão. E se for raso, ela vai transmitir o que ela tem também. Vai ser raso também, né? Uma das coisas, Fernando, é que a gente cuidar de vidas dá trabalho. Dá trabalho. Né?
E hoje, a facilidade do mundo, tem as dificuldades, mas você olha, o, o leite é instantâneo, banco é 24 horas, você pega o celular, você faz o movimento, tudo, né? Tudo é fácil, né? A TV antes era o controle remoto, hoje é só da fala. Você fala, já muda canal, já é tudo fácil. Verdade. E a gente não quer se comprometer. O reino de Deus é o dia a dia, é lágrima. Aquele que sai chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo o seu feixe. Verdade. Então, o reino de Deus continua sendo o dia a dia, o ensino, o caminhar, o modelo, o padrão. Lá em Deuteronômio diz que a gente tem que ensinar a criança andando com ela, pregar nos murais da casa a palavra, ministrar a palavra, e o novo convertido é a mesma coisa. Então, isso leva tempo. E nós só queremos o momento do encontro na igreja. Então, tem a escola bíblica de discipulado, aquele momento ali, pronto. Mas nós precisamos acompanhar no dia a dia, ligar para ele, como é que você está. Então, isso é um trabalho difícil, árduo, mas é o trabalho bíblico, um acompanhando um ensinando o outro, né? A pessoa reproduzindo a vida dela com Deus em outra pessoa. Amém. Isso é que é o princípio bíblico. Amém. Pastor, o senhor não está pastoreando efetivamente mais a igreja aqui de Sinop? O senhor está aí num período aí de sabático aí? Como que está a situação do senhor aqui na cidade? E o senhor me comentou antes aqui, talvez o senhor vai pastorear em outro lugar, outra cidade? Como que está isso aí? Nem eu falei a questão da saúde, do Brancal, né? Passei agora, minha filha foi casar, né? Agora no mês de dezembro, Que benção. e eu pensei, falei com a esposa, vou dar um check-up. Quando eu fui fazer um check-up, aí descobri que a situação não estava muito boa. Precisei colocar 3 estentes. Olha só. E tinha uma veia que ela já estava cauterizada 90%. Então só passava 10% do fluxo de sangue, né? Então é aquelas que o cabra tá andando aí, ele cai no meio da rua, né? Infarto fulminante. Não sabe nem o que aconteceu. Não sabe nem o que aconteceu. E aí eu preciso ainda tratar mais 2 ainda, né? Então tem mais 2 que precisa dar uma tratada, né? E uma das recomendações da cardiologista é que a gente precisa evitar emoções fortes, tá? Ficar de boa esse período aí até ver o que vai normalizar, né? E aí a gente está esperando aí para ver. Agora, daqui a uns 3 meses, eu vou fazer uma cintilografia, né, para ver como é que está a saúde do coração aí de novo, né? Ver se vai realmente, qual o tipo de tratamento nessas 2 vezes que está faltando, né, do tratamento. E aí a gente vai ver. E tem a questão também da minha esposa, né? Ela já está quase aposentando, a gente está esperando ela aposentar para ficar livre. As 2 filhas já casaram, voltamos ao status quo, né? ao início agora. Só o casal. Só o casal. Casa grande, ficou grande a casa. E aí eu tenho alguns convites já de outras cidades, né? Mas a gente está esperando essa questão da saúde e da aposentadoria da esposa para a gente poder tomar uma posição. Mas a igreja que o senhor for pastorear será muito bem pastoreada. Mas a questão, aquilo que nós voltamos no início, a questão da vocação, do chamado de Deus, ela é muito forte, não tem como. É aquilo que Jesus disse, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para o reino de Deus, não tem como olhar para trás. É verdade. Né? O apóstolo Paulo, ele diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Amém. E aí no final ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça me aguarda, e não somente a mim, mas a todos que amam a vinda do Senhor. Então, quem põe a mão no arado não tem como ficar olhando para trás, retroceder.
né? A gente tem alegria acima de qualquer coisa que faz. A alegria é falar do amor de Deus, Amém. pregar a palavra. É essa bênção que tem que acompanhar a gente. Não Amém. tem outra coisa para a gente fazer. Amém, pastor. Queria te agradecer pelo papo. Foi, na verdade, que um ensinamento, uma aula teológica. Foi uma bênção hoje aqui o bate-papo. E eu queria agradecer o senhor por ter aceito o convite. Eu que agradeço, né? Já estar aqui de volta, né? Tivemos 7 anos e 2 meses no Vida Vitoriosa, Já pensou? Nós gravando produzimos o Vida junto, Vitoriosa há 7 anos e pouco. 7 anos e 2 meses. Olha só, E agora voltando aí para a gente trocar essa bater um papo aí sobre papo Jesus. gostoso aí. Isso é bom. Pastor, o nosso convidado aqui, ele tem a oportunidade de fazer uma oração para quem está assistindo, seja pela internet, seja pela Super Sinop, que é a TV local de Sinop, 7.1. Então, eu gostaria que o senhor pudesse fazer uma oração abençoando as famílias, as pessoas que estão nos assistindo. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade. Entrega em tuas mãos, Senhor, essas pessoas que estão nos assistindo agora. Abençoa essa vida, abençoa essa família, fortalece, renova, restaura, coloca paz no seu coração, tira toda a ansiedade da sua vida, ajuda, Deus, na sua necessidade para a glória do Senhor. Muito obrigado, Deus, te agradeço, peço pela nossa cidade de Sinop, cada família que faz parte da cidade de Sinop, que o Senhor abençoe, Deus. Que a nossa cidade seja uma cidade abençoada, uma cidade conduzida pelo Senhor. Abençoa o prefeito da nossa cidade, abençoa os vereadores da nossa cidade, fortalece cada um e dá sabedoria, amor, alegria em cuidarem da nossa cidade, para a glória do Senhor. Muito obrigado, Deus, eu te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, pastor, Deus abençoe. Obrigado, viu? Amém. Pessoal, você que ficou até agora, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Nos vemos no próximo programa.